Falar é fácil. Falar de Deus é mais fácil ainda. Pode até enganar muitos com esse lero-lero das palavras religiosas. Mas, na real, a pergunta é: estiveram mesmo com Deus? Ler os profetas da Bíblia, nessa parte que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e sempre lembrando que essa parte que os cristãos chamam hoje de Antigo Testamento era que Jesus, os discípulos, Paulo e as pessoas naquela época se referiam como as Escrituras, né? A própria palavra de Deus, né? Para não diminuir o valor e a importância hoje em dia dos que a gente chama de Antigo Testamento. Quando a gente lê essas partes, né, dos profetas ali, a gente experimenta isso, que muitas vezes não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Isso porque muitas vezes os textos são desafiantes. São como que uma pancada que nós recebemos. E, mais uma vez, isso acontece, e é só ver o título da mensagem de hoje, né? Os falsos profetas. Valeu. Os falsos profetas, né? O desafio e a oração para esse que lhes prega, né, hoje, é justamente o de não me encontrar, né, entre esses falsos profetas, né? E como o nosso coração é enganoso, eu creio que deve ser uma oração daqueles que pregam de todos os dias, em especial quando nós abrimos a palavra de Deus para falar, para ensinar, para entregar uma mensagem a partir da palavra de Deus. Então, a minha oração hoje é que Deus me guarde e que o Senhor guarde a cada um de nós quando meditamos sobre isso dos falsos profetas. Vamos ler juntos alguns trechos do capítulo 23 de Jeremias, tá bom? Jeremias 23, eu vou começar ali no verso 9, vou ler alguns versos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição, a terra está de luto, os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Depois, um pouco mais adiante, a palavra segue assim: assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não deem ouvidos a esses profetas, quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor, vivem repetindo aos que desprezam minha palavra: o Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos do seu coração, dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? E mais adiante, no capítulo, tem esse verso 28 que diz assim: que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós a recebemos como um tesouro precioso que vem do Senhor para nós. Sabemos que ela foi um tesouro para o teu povo no passado, quando pelo teu Espírito a tua palavra chegou ao teu povo. E oramos que esse mesmo Espírito hoje nos ajude, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas vidas, colocando em nós também uma atitude de abertura à ação que o Senhor quer fazer em nós, no poder do teu Espírito e através da tua palavra. Estejamos atentos, abertos, dispostos a responder em obediência, assim nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Os falsos profetas. Quando nós vemos as palavras, né, o desabafo de Jeremias sobre a tragédia dos falsos profetas no meio do povo de Deus, nós encontramos algumas expressões fortes
como essas, né? Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, todos os meus ossos tremem, cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Quebrantado, ossos tremendo, cambaleia como um bêbado, né? Mas não porque bebeu, mas porque ao ver as palavras que Deus agora está pronunciando contra os falsos profetas. O efeito dos falsos profetas de Jeremias é algo bem forte, mas veja bem, isso não é uma observação menor e nem um detalhe pequeno aqui, que Jeremias está aflito com as palavras de juízo que o Senhor está trazendo a esses falsos profetas. Ou seja, para Jeremias, a palavra de Deus ela era um peso tão grande, um peso enorme, algo muito sério. Ele mesmo já havia sofrido muito em sua vida por causa desse peso, dessa seriedade da palavra de Deus. E ao ver como esses outros tratavam, isso era algo que o deixava desatinado, né? O contraste com os falsos profetas é enorme, né? Porque para os falsos profetas parece não haver nenhum peso, nenhum sentido de responsabilidade, nenhum sentido de usar a responsabilidade de usar o nome de Deus para os seus próprios fins, ou de usar, manipular a palavra de Deus, se é que em algum momento a manejam de verdade. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Muitas vezes confundindo a palavra de Deus com as suas próprias agendas. E talvez devamos aqui reconhecer algo. Para as pessoas comuns, para qualquer um de nós, parece que muitas vezes é difícil mesmo reconhecer. E precisamos reconhecer logo de saída que muitas vezes há dificuldade e quando ouvimos muitas vozes diferentes. E escutamos muitas vozes que às vezes são contraditórias, cada uma clamando falar em nome de Deus. Então a pergunta é como reconhecer quem estaria de fato falando algo da parte de Deus ou quem seria simplesmente um dos falsos profetas que abundavam na época de Jeremias e também abundam em nosso tempo. Quando eu digo que eles abundam, né, proliferam no nosso tempo, eu adiciono o seguinte: isso, queridos, é um problema de todas as épocas. Já foi há mais de 2.500 anos, na época do profeta Jeremias do reino de Judá. Já foi há 30 anos atrás, é no presente, e daqui a 30 anos continuará sendo um problema, e é justamente por isso que nós devemos estar atentos. Você sabe que às vezes eu tento, né, não com muito sucesso, mas eu tento às vezes evitar dar muitos testemunhos pessoais, né, histórias da minha própria vida, porque eu creio que às vezes, por um lado, pode acabar sendo um pouco perigoso, né, seja por eu acabar ficando muito autorreferente, ou às vezes sem querer eu tentar idealizar minha própria experiência pessoal, ou normatizar a partir dela, né? Criar regras a partir da minha própria experiência pessoal, e nada disso nos ajuda muito na nossa jornada da fé cristã. Assim, com essa introdução, né, dando esse desconto e essas desculpas, né, introdutórias, deixe-me contar, permita-me, né, contar para vocês algo que aconteceu há mais de 30 anos atrás, na minha adolescência. Adolescência, Riva, então, né, bastante tempo, né? Você entende, né? Quando na época da nossa adolescência. Eu me lembro, queridas, de ir a certos acampamentos, e eles chamavam esses acampamentos assim, acampamentos de avivamento. E, aliás, abro um parênteses, não gosto, e eu já digo isso claramente, sem medo assim, de dizer, eu não gosto que nós façamos algo e que chamemos aquilo que estamos fazendo, ou propondo, uma agenda que nós estamos criando, de avivamento. Porque o avivamento é algo que só pode ser visto de fora e posterior ao ocorrido. Quando a gente vê algo que passou, que aconteceu, e eu reconheço então, ao olhar e observar isso, houve ali algo poderoso. Houve um mover de Deus com poder para realizar profundas mudanças
nas vidas das pessoas envolvidas, das estruturas ao seu redor, em toda uma comunidade, em todo o país, e daí sim eu posso dizer, olhando de fora ou de trás para frente, houve um avivamento ali. Agora, propor, né? Fazer um acampamento, chamar o acampamento de avivamento e achar que porque nós o nomeamos assim, algo diferente irá acontecer, é uma história completamente diferente. E aí, nisso eu fecho esse parênteses aqui. Mas enfim, nessas conferências, eram grandes, hein? Eu me lembro, eu era adolescente ainda, mas algumas delas eram mais de 1.000 adolescentes jovens reunidos para ouvir essas palestras e conferências especiais. Mas eu quero dizer para vocês, Deus é misericordioso, porque eu ainda estou aqui, né, seguindo e amando a Jesus, estou, né, na fé, na igreja e tudo mais. Mas quando eu lembro de muitas dessas conferências, acampamentos, queridos, a profusão de besteiras, de profetadas, de coisas que eram ditas como se viessem de Deus, e não tinham nada a ver com Deus ou com a sua palavra, era algo impressionante. Sempre quando às vezes eu vejo algumas tragédias hoje em dia, eu tento lembrar disso lá que acontecia comigo na minha adolescência e tentar encontrar algum consolo, né? Não é que a gente tende, se alguém é pessimista, sempre vai achar que a sua época é a pior de todas, né? Olha, problemas sempre houve e os haverá, né? E aí, assim, essas coisas que a gente ouvia nesses acampamentos, elas passavam por certas coisas que, para mim, muitas vezes incompreensíveis até hoje. Lembro do preletor chegar e dizer assim: o Senhor mandou dizer, não vão às praias. Eu, não vão às praias? Como assim, né? E aí continuava. Porque o Senhor disse, essas águas não são minhas. Aí eu, oxe, então de quem que são, né? Se não é de Deus, né? O mar não é de Deus, de quem que é então, né? E abundavam outras esquisitices, né? Algumas delas eram o que eles diziam assim, certas lojas ou marcas que não deveríamos comprar, né? E por aí é muita coisa. Eu ficava assim, né? Uai, por que eu não posso? Né? Uai é porque eu morava em Minas Gerais, né? Eu era pequeno, não era em Barbacena, mas eu era pequeno lá, então uai, né? Por que está acontecendo isso aqui? Por que eu não posso comprar tal coisa, né? Às vezes não tinha dinheiro mesmo, era mais fácil, né? Mas enfim, ou até eu fico pensando, né, hoje, né? Quem sabe a coisa sempre foi econômica, né? E eu que não percebia, né? Não comprem no Carrefour. Claro, porque vai ver, eram sócios da outra empresa, da outra rede, né? Então, não compre acionistas da outra. Sei lá, né? O pior era que em tudo isso eu pensando, lembrando algumas delas, eu tenho boa memória, hein? Mas me dói lembrar que em algumas dessas conferências, palestras, nem a Bíblia não era aberta em nenhum momento. Era algo surreal. Era só isso do Senhor me disse aquilo, me revelou, me mandou dizer, e a Bíblia, pobrezinha, esquecida, não era aberta em nenhum momento. Mas vejam como a coisa evoluía. Eram os anos 80. Então lembre-se das datas aqui. Havia pouco tempo que havíamos saído da ditadura. A ditadura em que até o meu pai, né? Quem conhece meu pai? Conhece meu pai, né? Quem é aqui da comunidade conhece meu pai. Até o meu pai, que não faria mal a uma borboleta, foi fichado no DOPS. Foi fichado. Perigoso, subversivo. Meu pai, quem é da comunidade sabe, né? Ou seja, quem conhece o piedoso do meu pai já sabe e entende o que eu direi agora. Se ele era um comunista subversivo, que esperança há para nós, né? Já pensaram alguém dizer assim, Kodo é um agitador subversivo? Não dá. Não dá. Mas naquela época em que o problema era esse, que tínhamos acabado de sair da ditadura, eu me lembro dessas conferências, acampamento de avivamento, o discurso que eu ouvia dos pregadores era esse. Um deles, por exemplo, cuidado com a esquerda, porque se ela chegar ao poder, muitos dos nossos serão presos. A ironia ou a tragédia é que justamente muitos haviam sido presos há pouco tempo
porque foram vistos como sendo mais de esquerda, quando nem eram, como se esse fosse o problema. E antes que haja algum mal entendido aqui, né, que você desligue a transmissão, né, tudo mais, o ponto importante é que usar o púlpito para pregar uma ideologia político-partidária, seja à direita, seja à esquerda, ou seja ao centro, já foi no passado, é no presente, sempre será uma usurpação perigosa do lugar que deve ser destinado no púlpito apenas para o anúncio e proclamação do Evangelho de Cristo e das implicações, transformações, sim, que isso pode provocar na sociedade, mas não para pregar grupo político, candidato político, seja de qual orientação ele seja. É uma tragédia na igreja de Cristo usar o púlpito, usurpar o lugar da pregação para ficar defendendo o grupo político ideológico partidário. É uma tragédia. Por que eu trago esse exemplo de mais de 30 anos atrás? Talvez para nos colocar em perspectiva, né? Falsos profetas existiram já há muito tempo na época de Jeremias. Talvez não tanto tempo atrás, na época que eu era adolescente. Existem hoje. Lamentavelmente, é só acompanhar as notícias. Existirão. Continuarão a existir, seja os nossos governos, repito, mais à direita, mais à esquerda ou ao centro, sempre haverão aqueles que vão usar o nome de Deus para se mostrar fãs daqueles que estão no poder e tentar obter benefícios com isso. Isso é uma tragédia. O que nós devemos fazer, então, à luz desses desafios, se eles já nos rondaram, nos rondam e continuarão nos rondando, o que devemos fazer? Há alguns alertas desse texto que creio que podem nos ajudar. Nos versos 9 ao 12 aqui, nós vemos um resumo de muito da pregação de Jeremias até aqui. O pecado da nação era uma forma de traição, de adultério, em que os próprios líderes religiosos se envolviam em caminhos obscuros, dando apoio ou cobertura para políticas malignas, em que ao final se corrompia inclusive o lugar onde se esperava que Deus mais estivesse presente, o próprio templo. Diz assim o texto: vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu templo, diz o Senhor. A maquinação e a combinação tóxica entre sacerdotes corruptos, falsos profetas, dando cobertura religiosa para que o mal exerça o seu poder na esfera social e política, esse já foi o tema repetidas vezes das exortações de Jeremias. E agora ele reforça, sabe o quê? Vai virar o castigo. Segundo, Jeremias lhes relembra de outras situações na história do povo em que sofreram um juízo duro da parte de Deus. Jeremias nos fala da Samaria, que havia sido destruída mais de um século antes pelos assírios em um juízo por causa da sua desobediência. Também lhes lembra de Sodoma e Gomorra, que todos sabiam o que havia acontecido a elas, destruídas por seu pecado comunitário, social. E agora o problema, a comparação que Jeremias faz não lhes é positiva. A comparação é com relação aos profetas do seu tempo, comparando com Samaria, Sodoma e Gomorra. Esses profetas agora são tão perversos quanto. Vejo que profetas de Jerusalém são ainda piores. Ou seja, falando dos piores períodos do povo no passado, ele fala dos seus contemporâneos e Jeremias fala que eles são tão perversos quanto, ou que os de agora do seu tempo são ainda piores. Talvez algo mais do que ele diz nos ajude a entender melhor essa denúncia. Ele diz assim: esses falsos profetas incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa da sua maldade. Vejam bem a tragédia. Não é apenas praticar o mal, o que já seria bastante ruim, não é mesmo? A tragédia aqui é que normalizam a maldade, a incentivam.
dão o estímulo e o aval para que coisas antes consideradas condenáveis, absolutamente reprováveis, agora aconteçam à luz do dia, diante de todos, passando a boiada, ofensas, abusos, destruição, publicamente, sem esconder nada. E até defendendo que as pessoas caminhem nessa falsidade, que vivam essas mentiras ou que as defendam diante de todos. Então, qualquer semelhança com épocas em que nós já vivemos no passado, estamos vivendo ou ainda vamos viver no futuro, não é coincidência. Qualquer semelhança com uma época em que as pessoas se orgulham do seu direito a acreditar em falsidades, do seu direito a abraçar mentiras e a agirem de uma maneira egoísta, em que vale o meu direito, mesmo que isso prejudique a todos, qualquer semelhança não é mera coincidência. A palavra de Deus em Jeremias nos revela algo importante sobre a condição humana que atravessa as épocas. Promovem o mal para que ninguém se arrependa. Há um tempo eu fui provocado por um bom amigo de longa data a escrever um artigo para uma publicação universitária da Unicamp, a Consciência. Eles estavam preparando um dossiê sobre o tema da maldade. E a pauta era mais ou menos assim, um pouco difícil, desafiadora, como os religiosos podiam ser também agentes da maldade. Eu acabei escrevendo esse texto com uma proposta de reflexão, assim, digamos, mais acadêmica, eu que não me vejo muito nasci na academia, foi um certo desafio, e acabou ficando com esse título, Religiosos como agente da maldade e como a teologia tenta entendê-la. E depois, se alguém ainda tiver interesse em ler o que esse servidor escreveu lá para um público da universidade, né? A gente passa o link aí para vocês me repreenderem e me ajudarem a corrigir e melhorar numa próxima versão. Mas sabe que cada vez que eu avanço no livro de Jeremias, mais eu sou convencido pelo texto bíblico de que a reflexão que eu tentei colocar nesse artigo lá para a consciência, ao menos ela tentou ir por um bom caminho. Triste, mas verdadeiro, que é esse de que quanta maldade pode ser realizada em nome de Deus, usando o nome de Deus. Eu tenho falado aqui algumas vezes do Chris Wright, né? Tenho citado com alguma frequência nessa série, esse que foi o nome professor meu e da Ruth. A curiosidade, até que essa semana eu tive o prazer de participar numa entrevista que foi feita com ele, numa dessas lives aí online e tal. Ele, o Chris Wright, afirma o seguinte sobre essa passagem de Jeremias acerca dos falsos profetas. Ele diz assim: quando aqueles cuja função deveria ser advertir os maus e chamá-los ao arrependimento, na verdade os confirmam em seus erros e em seu não arrependimento, eles colocam as pessoas no maior perigo de todos. E Chris Wright continua assim: pois se você fechar a porta do arrependimento, você fecha a única porta para a graça do perdão. É um aviso, ele põe aviso, eu diria alerta, né? A todos os pastores e pregadores. Cuidado para não aprovar o que a Bíblia condena ou para não se calar sobre o arrependimento que a Bíblia exige, que a Bíblia demanda. Daí nós voltamos, queridos, à pergunta: mas se há falsos profetas e há profetas de verdade, qual a diferença? Ou como podemos discernir na vida, em meio a tantas coisas que a gente ouve nessa jornada? Primeiro, Jeremias nos traz uma verdade aqui inconveniente. Profetas de paz e de prosperidade que dizem que tudo ficará bem, eles são mais palatáveis, né? Eles são mais desejáveis do que aqueles que confrontam as pessoas acerca da teimosia e da dureza dos seus corações. Daí Jeremias faz duas acusações importantes. Primeiro,
O que eles falam não vem do Senhor, mas sim vem de suas próprias cabeças. Diz assim Jeremias: eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Suas esperanças são falsas, não vêm da palavra, não vêm de Deus, mas sim vêm de seus próprios projetos, maquinações e ideologias. Segundo, há uma desconexão entre o que fazem com aqueles que desprezam a palavra de Deus e que seguem a teimosia dos seus próprios corações, verso 17. Esses que deveriam, por causa disso, ouvir uma exortação, uma reprimenda, não é isso que acontece. Em lugar disso, em lugar de uma confrontação, esses que desprezam a palavra de Deus e que seguem a teimosia dos seus próprios corações, recebem desses falsos profetas complacência, afirmação, bênção, para esses maus nos seus próprios caminhos de mentira e de maldade. Aqui algumas afirmações bem fortes de Jeremias sobre algumas características desses falsos profetas. Ele vai ser bem claro que eles não receberam uma mensagem, nenhuma missão, nenhum mandato da parte de Deus. Diz assim o texto: não enviei esses profetas, não lhes dei mensagem alguma. Isso é repetido por Jeremias, para que fique claro. Também para que fique claro, Jeremias dá duas razões importantes para conseguir diferenciá-los dos verdadeiros profetas. A primeira é que, na verdade, não conhecem o Senhor. E um tipo de conhecimento que nós estamos falando não é só abstrato ou teórico. O Riva estava nos ajudando aqui sobre você falando da intimidade, né? Sem falar mandarim, sem falar inglês. O ano ainda tem mais, o janeiro já acabou, mas ainda tem mais 11 meses, viu, Riva? Então dá para aprender ainda. 11 meses dá para avançar no mandarim, no inglês. A Vânia vai dizer que dá até para avançar para aprender um pouquinho de grego. Tá? Toca aí, toca o barco que vai que dá. Aqui, estamos falando de um tipo de conhecimento que não é só abstrato, teórico, tem a ver com aquilo que o do Riva entrou ali dentro da intimidade, ao lado. Teve uma canção que a gente cantou que foi isso, né? Ao meu lado sempre está, ao caminhar junto, ouvir a voz. Ou seja, esse tipo de conhecimento que estamos falando aqui, que é fundamentado na maneira como que eles vivem, também expresso nos frutos que são produzidos a partir da nossa vida, no caso dos profetas, dos maus frutos, como bem lembrou Jesus no Sermão do Monte, séculos mais tarde, depois de Jeremias, Jesus vai lembrar, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. Aqui em Jeremias, capítulo 23, o profeta faz uma boa pergunta. E a pergunta é: acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu a essa palavra que vem de Deus? Era como se Jeremias dissesse: sabem o quê? Falar é fácil. Falar de Deus é mais fácil ainda. Pode até enganar muitos com esse lero-lero das palavras religiosas. Mas, na real, a pergunta é: estiveram mesmo com Deus? Ou conheceram de verdade? Ou apenas se enganam a si mesmo e enganam aos incautos? Jeremias diz que se tivessem de verdade experimentado e conhecido a Deus, isso faria diferença também no aspecto relacional, ético, comunitário do povo, das pessoas da comunidade a quem eles se dirigiam. Jeremias vai dizer isso daqui, ó: se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e suas más ações. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, haveria consequência
transformação na vida das pessoas. As consequências teriam sido muito concretas, bem visíveis, bem palpáveis, manifestadas, evidenciadas na maneira de viver do povo, uns com os outros, agora baseadas na justiça e não pautadas pelos seus maus caminhos e ações. Sabe aquilo que a mentira ela tem pernas curtas, né? O ditado que diz aí, né? Às vezes a gente deseja que algumas delas tivessem perna mais curta ainda, né? Que algumas mentiras fossem evidenciadas mais cedo. Mas muitas vezes, né? Graças a Deus, às vezes é mais cedo do que mais tarde. Essas incoerências, essas incongruências dos falsos profetas, elas vêm à luz. Mas poderiam perguntar alguns, né? O que faz com que alguns outros, não os falsos profetas, mas quem ouve, o que faz com que alguns que ouvem continuem sem ver essas mentiras, continuem passando pano por falsos profetas? O que acontece? Por que as pessoas continuam seguindo isso? Aí, eu assim, compartilho com um peso no meu coração que eu não vejo muita possibilidade além de duas alternativas. Uma delas é muito triste, mas real, que às vezes é perversidade mesmo, mau caratismo. As pessoas às vezes estão indo atrás de certas coisas pelo seu próprio interesse e dão lugar para certos falsos profetas pelo seu próprio interesse vil, econômico, maldoso, de poder, de influência. E a outra alternativa não é muito melhor do que essa, que seria uma profunda ignorância, que vem ou que é alimentado pelas idolatrias que nós abraçamos. Não ajuda muito, né? E por isso é uma idolatria, por isso nós nomeamos e chamamos essas coisas de idolatria. Porque nem mesmo o óbvio e evidente eu consigo mais ver. A tragédia, nesse caso, é que muitas vezes os idólatras sempre, para as pessoas nessa situação, os idólatras sempre são os outros, nunca elas mesmas. É por isso no começo da oração, da mensagem, eu falei, olha, eu oro para que eu mesmo não seja o falso profeta, ou eu devo orar todo dia. A nossa oração deve ser essa, Senhor, que o Senhor não nos encontremos nós mesmos abraçando certas coisas de tal maneira cega que nos caiamos nós mesmos nas suas próprias idolatrias. Orar, vigiar, cuidar o tempo todo. Eu entendo aqui que, apesar de lamentar, quando Jeremias aponta esse erro dos falsos profetas, daqueles que seguem esses falsos profetas, ele diz que nesse caso, aqui nesse momento, não tinha mais jeito, viria o juízo, o castigo e o exílio. Porque esses falsos profetas que estão usando o nome de Deus, um vocabulário religioso, apenas para defender suas próprias ideias curtas, seus próprios projetos de poder. A eles, então, Jeremias vem e diz, mas parem de usar a expressão profecia do Senhor. Parem. Pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. E era a expressão Senhor dos Exércitos para reforçar, porque o poder verdadeiro vem de Deus, para eles ficarem muito atentos, porque mais cedo ou mais tarde, sim, esse juízo virá sobre eles. E por último, para concluir, Jeremias nos recorda sobre a palavra que vem de Deus. Jeremias nos recorda que há sim diferença entre a palavra que vem dos falsos profetas e a palavra que de verdade vem de Deus. Ele diz assim, que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Há diferença entre palha e trigo.
São bem bonitas, fortes as metáforas, né? Que são usadas por Deus através dos profetas, através de Jeremias aqui, para comunicar algo a respeito da sua verdadeira mensagem. E aqui, de novo, nesse capítulo, aparecem essas metáforas bem bonitas, bem fortes, do trigo, para a palavra de Deus, martelo, fogo, um peso. Para mim, são bonitas essas metáforas fortes, porque elas nos lembram que a palavra, ela produz vida. Ela é transformacional. Nos desafia um martelo que vai quebrar aquilo que está errado, fogo que vai purificar. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos desafia, nos confronta, nos incomoda, é um peso. Mas um peso que precisa ser entregado, ser anunciado, para que haja arrependimento, para que haja vida, para que haja salvação. Nada, nem suas preferências por político A, B ou C, por projeto ideológico, nada pode ocupar a devoção ao Senhor e a palavra de Deus para nós, nada. E ore, gente, porque o perigo maior é justamente a gente fazer isso com aqueles que são da nossa preferência, não com os outros, que a gente já não gosta mesmo. Eu não vou fazer o ídolo alguém que eu já não gosto. Eu vou fazer um ídolo justamente com aquele político, ou com aquele projeto que eu me identifico mais, e cuidado que isso pode se transformar assim numa idolatria. Por isso sempre precisamos nos perguntar, diz Jeremias, onde estão os frutos dessa palavra anunciada? Onde estão as vidas transformadas? Onde estão os impactos na comunidade, nas relações? Onde estão os impactos, os frutos disso na vida de uma nação? Onde a palavra que verdadeiramente vem de Deus, a obra no poder do Espírito de Deus, em que as pessoas agora são transformadas para serem mais como Jesus, mais comprometidas com o amor, com a compaixão, com a justiça, com a integridade de Deus e do seu reino. Como que nós podemos estar meditando nessa semana sobre isso? Eu queria deixar duas perguntas para vocês. Uma delas não é fácil, eu mesmo luto muito com isso. O que podemos fazer para melhor lidar com os falsos profetas do nosso tempo? Como, individualmente e como comunidade, podemos ter e construir um melhor discernimento, gente, ao identificá-los, ao resisti-los, ao desmascará-los também. Porque é parte importante da obra, do chamado de Deus, denunciar aquilo que está sendo errado, e inclusive usando o nome de Deus para defender, fazer, pronunciar algo que é errado. Como a gente pode ter melhor discernimento? O que podemos fazer? E a segunda pergunta, o segundo desafio é: quais deveriam então ser as evidências nas nossas próprias vidas, em nossa comunidade, em nossa nação, do mover verdadeiro de Deus e da sua palavra em nosso meio? Enquanto o Rivo e o Deca vão voltando aqui para o louvor, para a gente concluir, eu lembrando que Deus nos ajude, que quando as pessoas passarem e olharem para trás, para a nossa época, a nossa igreja, aquilo que a gente fez nos nossos cultos, nas nossas vidas, nos campamentos, que seja um olhar de fora e na história que posso dizer, ali houve um povo de Deus que foi transformado. Ali houve um mover especial de Deus. Ali houve um avivamento. E assim outras pessoas possam dar, por causa do que o Senhor fez no nosso meio. Glórias a Deus. Fiquem na paz do Senhor.